Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Vamos lá então. Vou compartilhar aqui a minha tela, já está sendo compartilhada com vocês. Vou entrar aqui na nossa apresentação. Então hoje vamos falar sobre distribuição normal, ou também conhecida como distribuição gaussiana. Então, nossa distribuição normal, ou também conhecida como distribuição gaussiana. Qual que é o maior objetivo, né, da distribuição normal? É tomar decisões acerca de uma população, onde a média amostral é a variável de maior interesse. Ou seja, você tem uma população e vamos retirar, então, uma amostra dessa população, né, para fazermos, então, uma leitura geral dessa população. E onde a média amostral é a variável de maior interesse, que foi a média já calculada nas aulas anteriores. Conhecer a sua distribuição de probabilidade é de grande importância. Então, nossa função, a função chamada função densidade de probabilidade, que é a nossa função de distribuição normal, mais adiante, nas outras aulas, vamos ver então que o gráfico abaixo dessa curva, nos fornece então uma probabilidade. A gente vai ver nas aulas anteriores. Então, por isso que ela é conhecida, né? Conhecer a sua distribuição de probabilidade é de grande importância. Então, essa distribuição de probabilidade é a nossa função densidade de distribuição de probabilidade, que é a nossa distribuição normal. Ela recebe esse nome de probabilidade porque a área abaixo da curva nos fornece a probabilidade, certo? A distribuição normal ou gaussiana é um modelo ideal para descrever os resultados tendo como base a média amostral e o desvio padrão, que foi calculado, então, em 2 aulas atrás. Que é a nossa média amostral e o desvio padrão. Ou variância, né? Lembrando que o desvio padrão ao quadrado é a nossa variância. Está aqui. A distribuição normal possui 2 parâmetros. Média, que é a nossa média amostral, onde está centralizada a curva, ou seja, é o ponto de maior pico. É o pico da nossa curva. E a variância sigma ao quadrado. Esse sigma aqui, lembrando que é nosso desvio padrão, né? Desvio padrão ao quadrado é a nossa variância, que descreve o seu grau de dispersão. Então, quanto que essa curva ela dispersa, tendo como um ponto central nossa média. Ainda é comum se referir à dispersão em termos do desvio padrão. Notando aqui, então, essa aqui é a nossa função densidade de probabilidade, nossa função normal. A nossa função normal. Lembrando que ela pode ser descrita também como desvio padrão. Por quê? Basta, então, passar a raiz aqui. Você passa a raiz em sigma ao quadrado. Esse sigma que passa para fora, né? Que é apresentado na nossa letra grega aqui, o sigma, para desvio padrão. Ele passa para fora, então fica sigma raiz de 2π. Ou pode deixar dessa forma, que está aqui na nossa variância. E aqui, neste caso, aqui é o desvio padrão. Certo? Então, essa é a fórmula. O nosso x aqui, nossa variável aleatória, que vai de menos infinito até mais infinito. Ok. Então, é uma distribuição contínua, não é discreta. Não é um valor, assim, só aceita os valores, não é uma função que só aceita valores discretos. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, não. Aceita todos os valores de menos infinito até mais infinito. Por isso que é chamado, então, contínua. Então, nosso x é uma variável aleatória contínua. Então, essa é a nossa função de densidade de probabilidade, que é a nossa função normal, distribuição normal. Essa é a função. Que é dada, então, 1 dividido por raiz de 2π, sigma ao quadrado, esse sigma ao quadrado aqui, o nosso desvio padrão quadrado, que é a nossa variância, o E de Euler, né, menos meio, elevado a menos meio, abre parênteses, x,
que é a nossa variável aleatória, menos aqui a nossa média amostral, dividido, então, pelo nosso desvio padrão ao quadrado, certo? Essa é a cara, então. Esta é a cara da nossa função normal. Então, nós temos aqui nossa distribuição normal, né? Chamada, então, distribuição de densidade, de probabilidade, que é a nossa distribuição normal, essa em vermelho aqui. O que devemos notar nela? O seguinte, que ela é simétrica. Então, ela é simétrica. Aqui, o ponto mais alto dessa função é a nossa média. A nossa média é o nosso ponto mais alto. A partir da média, que então, temos, então, o nosso desvio. Então, a partir da média aqui, ela vai, então, formando um sino. Você tem um sino em forma de sino simétrica. Ou seja, se você colocar um espelho aqui deste lado, a imagem refletida é outra parte. Então, é uma função simétrica. Certo. Então, lá atrás, aqui vocês estão vendo um gráfico de barras. Esse gráfico de barras que é justamente o nosso histograma feito em sala de aula. Então, estamos já trabalhando já há algum tempo, né? Desde a distribuição, de uma tabela de distribuição, depois fazendo o histograma, o gráfico de ogiva, polígono, né? Para cada aula, então, evoluir mais um ponto. E depois, nessa aula, a gente só vai ver, então, a distribuição normal. Depois, na próxima aula, a gente vai ver questão de probabilidade relacionada a ela. Certo? Então, aqui nosso gráfico de barra. O importante saber, então, temos aqui nosso gráfico de barra. A partir desse gráfico de barra, que é o nosso histograma, aqui é traçado, então, a nossa distribuição normal, em vermelho, segundo essa função. Então, se você jogar essa função em um programa, por exemplo, no próprio Excel, ou Origin, colocar valores aqui para o Mi, aqui o Mi, um desvio padrão, ou uma média, e jogar isso aqui, vai te dar uma forma de sino, vai te dar uma função em forma de sino, né? Simétrica em um ponto. Onde o ponto mais alto aqui será a sua média, será este valor aqui de Mi. Certo? E aqui, antes de entrar nessa parte aqui, só para voltarmos então às aulas que já foi visto, relacionado até chegar nesse ponto, aonde que é empregado, né? Às vezes a gente vai fazendo a matemática, tudo mais, faz gráficos e tudo mais, cálculos, mas aonde que isso é empregado? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui de um trabalho, né, que foi feito. Isso aqui é um trabalho que foi feito em parceria lá com a USP e com a Unifei. Então, esse aqui foi o meu trabalho. Meu trabalho foi peguei os dados, mandou então essa fotografia, e a partir dessa fotografia, queria saber o seguinte, qual que era a distribuição, isso daqui você tem fibras, você tem uma fibra aqui, e qual que era a distribuição dessa fibra nessa foto. Então, notando que essa foto é só um ponto bem pequeno de um objeto maior. Então, é uma amostra. Então, temos aqui a amostra de um objeto maior. Mas, a partir dessa amostra, conseguimos, então, ter um bom dado de um todo. Uma pequena amostra diz como o todo o todo se desenvolve, né? Que é a nossa população. Certo? Temos aqui, na parte que foi o diâmetro das fibras, você tem o diâmetro das fibras, então foi medido, então, eu medi aqui o diâmetro da fibra, medi esses diâmetros aqui, tem conforme essa escala de 5 micrômetros, conforme essa escala aqui, então foi medindo aqui o diâmetro dessa fibra e colocando uma tabela tá aqui, como a gente faz, foi feito então na distribuição normal. Então note que, e aqui é o número, esse aqui é o número de elementos, né? E aqui é a nossa frequência, então nossa frequência, no caso, por exemplo, aqui para primeiro dígito deu 450, segundo 450 também, e assim por diante. E a partir desse dado, então, foi montada então, a tabela de
distribuição de frequência, como a gente fez já nas aulas anteriores, não, acho que na primeira ou segunda aula, não sei. Então isso daqui é uma fotografia, esse é um polímero, esse polímero, então, é um desenvolvimento de um fármaco, aonde você colocar, ele absorve o remédio, a pessoa ingere esse remédio, e aos poucos esse remédio, então, vai atacando o seu problema. Então, é liberado aos poucos o remédio, né, que fica entrelaçado entre essas fibras. Conforme, então, o diâmetro dessas fibras, pode liberar mais ou menos o fármaco, né, o remédio. Então, estamos na área de nanotecnologia. Aqui, então, foi feito o gráfico, esse aqui foi feito o gráfico o histograma, né, o gráfico de barra, como a gente fez na sala de aula. Foi feito nas outras gravações que eu fui passando para vocês, igualzinho. E depois a média. Tiramos a média, né, da distribuição, essa média da distribuição do gráfico, da tabela, desculpa, média da tabela de distribuição, e aqui o nosso desvio padrão, aqui a nossa variância, lembrando que raiz quadrada de variância dá o nosso desvio padrão, que é o nosso valor numérico, então isso aqui é a média com desvio padrão, é o nosso valor numérico que dá uma visão geral numérica de um todo, certo? Então esse foi o trabalho, né? Esse foi um trabalho feito. Aqui, então, essa linha aqui em vermelho, aqui, em forma de sino, é a nossa distribuição normal. Então, isso aqui foi feito no Origin. Eu fiz no Origin, na época, né? Então, eu peguei aqui alguns trabalhos já feitos. Tem um outro trabalho também, mas está em um outro computador, que é relacionado, então, à pré-eclâmpsia, que foi feito em parceria lá com o Hospital Escola, mas ficou no outro computador, que vinha também nessa mesma linha. O meio aqui, este meio, aqui no ponto mais alto, esse ponto mais alto aqui, então é a média. Então a média aqui é o nosso ponto mais alto aqui. Então seria mais ou menos aqui onde eu cliquei, note que deu 413, né? Então nossa média é 414, eu estou só clicando aleatoriamente aqui, né? Tentando buscar um ponto aqui. Então, a mão livre. Então, note que esse ponto mais alto aqui, esse ponto mais alto, que é a nossa média. Então, a partir da nossa média, temos a nossa distribuição, a nossa dispersão do histograma aqui, a dispersão da amostra, a partir de uma média, que é o nosso ponto mais alto. E depois, nas aulas anteriores, vamos ver qual que é a probabilidade envolvida nessa distribuição normal. A probabilidade, então, em uma distribuição, por exemplo, no caso da fibra aqui, qual que é a nossa probabilidade de sintetizar a fibra. Então, no caso, do modo que você sintetiza essa fibra, ela pode ser, ou seja, sintetizar é fabricar. Do modo que você fabrica essa fibra, ela pode ter um diâmetro maior ou menor, né? Então, qual que é a probabilidade de sintetizar, por exemplo, a uma temperatura de 90 graus Celsius, por exemplo, ela sair com um diâmetro de 300, né? Então, será relacionado, então, a essa probabilidade que iremos ver na próxima aula. Tem uma outra foto também. Aqui eram várias fotos, eram mais de 20 fotos, então tive que fazer em 20 fotos mais ou menos, então eu peguei só duas, só para a gente ter uma noção de como que é uma variação do diâmetro das fibras. Então, isso aqui é um trabalho bem importante, já envolvendo, então, a parte de nanotecnologia. É onde que está o estudo hoje mais avançado. Questão de fármacos, né? A gente toma um remédio, esse remédio ele é controlado, então é liberado, então controlado por fibras. Aqui você tem um polímero, onde que emaranhado nesse polímero que você tem então o seu remédio. Dependendo então da espessura dessa fibra, da média da espessura dessa fibra, que libera mais ou menos fármaco. Então, queria saber qual que era o melhor processo, né? Ou não o melhor processo, mas qual processo você tinha mais ou menos diâmetro da fibra, se era maior ou menor, né? Então aqui temos um outro exemplo, o mesmo histograma de barra, feito também você pode fazer com um paquímetro ou com uma régua simples mesmo, tendo aqui sua escala, você consegue então
medir o diâmetro dessas fibras. Então, eu medi o diâmetro dessas fibras, foi mais ou menos 200, umas 200 mais ou menos ali. Mais ou menos umas 200 que foi medida, 200 medidas, e foi feito então esse histograma e depois foi passado então a nossa distribuição normal, onde o ponto mais alto aqui é a nossa média. Então, note que houve variou de uma média para outra, aqui deu 414 e aqui deu 471. Nessa escala nanométrica, já é um valor já considerável de liberação de fármaco. Então, foi um dos trabalhos feitos, né? Então, eu só queria compartilhar com vocês onde que está sendo empregado, então, todo esse trabalho a gente está fazendo em sala de aula. E é igualzinho a mesma coisa. O que foi passado foi o que foi colocado neste trabalho. Então, isso aqui é uma imagem de MEV, né? E a partir dessa imagem, podemos, então, construir um gráfico de barras. Desse gráfico de barra, podemos construir uma distribuição normal e depois, por último, tirar probabilidades. Aqui no nosso caso foi o nosso trabalho, né? Eu vou relembrar aqui com vocês. Nas aulas anteriores, então, fizemos então, a distribuição de frequência, aquela tabela, né? Os números, pegamos os números primeiro bruto, depois o rol, e fizemos a tabela da distribuição normal, o intervalo, o ponto médio, as frequências. E tivemos, então, essa tabela. Então, a partir dessa tabela, então, fizemos nosso histograma, né? A partir daquela tabela, então, fizemos nosso histograma. A partir do histograma, também fizemos o polímero de frequência e ogiva. Então, fizemos nosso histograma. Depois do histograma, fizemos, então, a média, calculamos a média em uma tabela de dados agrupados em classe, que era o nosso caso, né? Da mesma tabela. Então, fizemos a média, aqui está a nossa média, 2,77, fizemos tudo à mão, né? E depois disso, achamos, então, depois da média, fizemos a média dessa tabela. Lembra que dessa tabela também fizemos o histograma. E depois fizemos, então, o desvio padrão. Fizemos, então, o desvio padrão. No caso, calculamos a variância, que era o sigma ao quadrado. Depois disso, passamos a raiz. No valor encontrado, essa aqui é a nossa variância. Então, a raiz da nossa variância dá, então, o nosso desvio padrão, que é o nosso sigma. Basta passar o 2 aqui neste número. Então, achamos aqui o sigma, que é o nosso desvio padrão. Então, a média, fizemos a média, então, dessa tabela, que deu 2,77, depois o desvio padrão, e achamos um valor aqui numérico que represente esta tabela. E o gráfico que temos, eu coloquei aqui no programa, que é o programa Origin, eu coloquei aqui no gráfico a nossa tabela novamente. É o mesmo gráfico feito, então, na sala de aula. Aqui está bem bonito, né? Mas se você reparar, lá é o mesmo histograma, né? É o mesmo aqui. É o mesmo histograma, pegando aqui o ponto mais alto, 11, aqui esse aqui, 2, por exemplo, aqui 1 e 1 e 1. É o mesmo histograma. Está aqui ele. E note o seguinte, quando, então, passamos essa distribuição normal aqui, é bem simples, né? Fazer a distribuição normal aqui nesse programa, ou também dá para fazer no Excel, mas no Excel eu não costumo fazer pelo Excel. Então, basta vir aqui e procurar qual distribuição você quer, né? Para o seu gráfico de base. Tem o Poisson, né? Que a gente vai ver. Provavelmente vocês vão ver isso aqui no quinto período. Em quinto período está vindo o Poisson.
o logaritmo, exponencial, Laplace, Lorentz, e aqui foi escolhido, então, a distribuição normal. Então, você dá um OK, ele faz aqui para nós aqui a nossa distribuição normal. E note o seguinte, olha os valores encontrados. Temos esses valores aqui, olha. Note que é o mesmo valor encontrado em sala de aula. Foi o mesmo valor. Tivemos aqui, se você colocar aqui no ponto mais alto aqui, olha. Então, ponto mais alto que dá 2,766, né? Dá o nosso 2,77, né? Aqui eu só estou colocando, então, a mão livre, né? Então, dá aqui 2,77. A gente tem um pouquinho mais. Então, dá 2,77, que é a nossa média, né? E o nosso desvio padrão encontrado em sala de aula, né? Aqui, o próprio programa deu para nós. Nossa variância, e aqui a nossa média e o desvio padrão. E temos aqui, então, nossa distribuição normal em forma de sino. Então, deu a nossa distribuição normal aqui em forma de sino. A partir, então, da nossa ponto médio aqui, nossa média, temos, então, uma distribuição simétrica, ou seja, ela é igual dos dois lados a partir deste ponto, nosso ponto mais alto é a nossa média. Ela é simétrica e na próxima aula, ou não sei se na próxima ou na outra aula, a gente já entra, então, com a probabilidade, né? A parte de probabilidade, o que significa, então, essa parte então, de distribuição normal. Então, nós que a gente já vem construindo, já desde o primeiro dia para a gente, cada dia, evoluir mais, né? E já nesse ponto aqui, como já passei para vocês aqui, já entra em pesquisa, né? Já foi em pesquisa, então, para a liberação de fármacos, certo? De fibras, né? Um polímero ali, em escala nanométrica, que já entra então, no tecnologia, em nanotecnologia. Certo? Então, chegamos nesse ponto. Essa curva aqui, é esta função. É a primeira função aqui encontrada. Ó. Então, é essa função aqui. Ó. Então, aquela curva lá, em forma de sino, é essa função. Basta, então, substituir aqui o nosso desvio padrão, aqui e aqui, e basta substituir aqui a nossa média. O restante é tudo uma constante, olha, 2π, 1, meio, o único que irá variar aqui, nossa variável aleatória, então é o x, né? Ele é o x onde irá variar, né, que é a nossa variável aleatória. Que no caso aqui é esse eixo, né? Como a variação em x, né? Esse eixo aqui, de todos os pontos possíveis. Então, por isso que ela é contínua, todos os pontos possíveis dentro daquele intervalo, dentro dos intervalos, né? Ok. Então, o que eu vou querer, então, de atividade? Então, note que a gente está construindo, a gente vem construindo, desde o primeiro dia de aula, a gente vai construindo, estamos aumentando, então, a dificuldade, né? Mas a gente vem construindo e a cada dia, então, tem uma evolução. Então, a gente viu agora a parte, então, de distribuição normal, nossa distribuição normal, a partir do nosso histograma. Então, qual que é a atividade que eu vou querer que vocês façam? O seguinte, a atividade, colocar a curva normal no histograma, né? O histograma que vocês enviaram, né? Que vocês enviaram para mim na última aula. Aquele histograma, vocês colocam, então, a curva normal. Pode utilizar a mão livre mesmo. Como a mão livre, né? Pode ir lá no seu, por exemplo, você fez lá, você tem o seu gráfico de barra, né? Você tem lá o gráfico de barra. Você tem o gráfico de barra que você encontrou, que é o seu histograma, por exemplo, que você enviou para mim, tem um gráfico de barras. E tem a média, né? A média foi feita também. Você tem a média, basta então pegar aqui o valor da média, por exemplo, a média dá mais ou menos por aqui, nesse que eu estou fazendo por aqui, deve dar a média. Então, a partir da média aqui, vocês podem fazer a mão livre aqui, um gráfico aqui em forma de sino,
Então, dos dois lados aqui simétricos, né? Dos dois lados aqui simétricos. Pode fazer a mão livre, em forma de símbolo. Então, essa daqui seria a nossa distribuição normal. Essa aqui, no caso, a mão livre. Pode fazer a mão livre mesmo, para só termos o conhecimento, né? O entendimento de onde que está vindo essa distribuição normal, que é daquela fórmula que foi mostrada. Né? Ou também, ou pode utilizar, você pode fazer a mão livre, você pode pegar então, aquele histograma e fazer a mão livre. Que no caso aqui, curva em forma de sino simétrica, né? Que eu acabei de fazer aqui no Paint. Em forma de sino aqui, simétrica dos dois lados. Não ficou tão simétrico aqui que é um pouco difícil mexer com o mouse. Então, ou utilizar o Excel, para quem sabe utilizar o Excel, fazer uma distribuição no Excel, ou utilizar esse programa que eu acabei de utilizar, que é o Origin. Certo? Pode fazer desses três modos, ou a mão livre, ou o Excel, ou o Origin. Não tem perda de nota. Certo? Então, você não irá ter uma perda de nota fazendo na mão livre, ou Excel, ou o Origin. Quem souber utilizar o Excel ou o Origin, pode fazer, mas pode utilizar também a mão livre. Data de entrega, essa data de entrega pode ser, então, no próximo sábado. Eu tive um problema, então, com a questão de gravar lá no quadro, então, estou fazendo hoje, a data de entrega então, pode ser no próximo sábado. Enviar para o meu né? Bem para vocês e simulando bem essa matéria. Então, na próxima. Então, grande abraço a todos e até mais.